Então será que tem condições? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, meus amados. E eu falo com muita propriedade porque eu vivi esta realidade. Depressão, a doença da alma. E este texto aqui que nós acabamos de ler. O rei Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Já pensou? E Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os meus deuses, os deuses, e o outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E aqui diz: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, Senhor. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então um anjo do Senhor, o tocou e lhe falou: levanta-te, Elias, e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, o tocou e lhe chamou e disse: levanta-te, Elias, e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se então Elias e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha para vocês verem. Muitos pensam que o crente, que o servo, a serva de Deus, jamais se deprime. A própria Bíblia, gente, mostra diversos casos de servos de Deus que passaram por severas crises dessa doença e que se mostraram frágeis, limitados. Agora o que nós precisamos de falar, como enfrentar esta doença da alma. Há algum tempo atrás eu fui convidado para ir numa rádio para poder ser entrevistado e era um debate, acabou, alguns não foram, mas eu fiquei pasmo. Quando eu estava ali, alguns ligando, até dizendo que eu era pastor do capeta, até dizendo coisas terríveis, dizendo que crente que adoece é porque tem demônio, crente que adoece de depressão, melhor, é porque está em desobediência a Deus, é porque está em pecado. E quem sabe neste momento eu estou falando com você, que é líder, mulher de Deus, homem de Deus, e está passando por esse momento dessa doença na alma, a depressão, e eu confesso a vocês que eu já comecei a entrar nesse túnel escuro, mas pela graça de Deus, o Senhor me fortaleceu, me deu graça. Então você está ouvindo alguém que viveu esse problema. As causas da depressão, oposição. Olha o que aconteceu aqui. Quando Elias chegou a Jezreel e soube que Jezabel queria matá-lo, intentava matá-lo, a Bíblia diz aqui, em Reis aqui 19, olha para você ver, tomou atitudes que revelaram seu estado depressivo. Ele tomou atitudes, ele então resolveu o quê? Sair. Sempre que realizamos ou estamos prestes a realizar algo importante para Deus, saiba disso. Nós enfrentaremos o ataque do inimigo. Elias enfrentou o ataque do inimigo. E essas investidas inesperadas ou oposição sistemática visam enfraquecer nossa confiança na proteção divina, levando-nos a desistir de lutar, a voltar para trás. E impede o progresso da obra de Deus. Agora é preciso entender, irmãos,
nós iremos enfrentar problemas. O Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o inimigo é o primeiro a nos opor, a nos acusar. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor para tentar nos tragar, nos devorar, entende? E ele vai usar, além do inimigo, nós temos também este mundo que está um caos, este mundo em juízo. Além deste mundo, nós temos também as nossas fragilidades, as fragilidades da nossa alma, onde elas mesmas, eu diria até nós mesmos, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, nos opomos. Opomos à realidade da nossa fé, é assim. Ou esta ruindade que está em nós, opõe. Por isso que a Bíblia diz que nós temos uma batalha, uma guerra da carne com o espírito. Então, esta é a primeira causa, oposição. Elias derrotou os 450 profetas de Baal, os sacerdotes de poste ídolos. Elias orou a Deus, fogo desceu do céu e ele teve aquela grande vitória. E é assim, sempre depois de uma grande vitória, sempre depois de uma grande conquista, sempre depois de um grande culto abençoado, sempre depois de você estar celebrando, exultando com alegria, prepare para oposição. Em segundo lugar, frustração. O sentimento de incapacidade ou fracasso diante da realização de um trabalho aparentemente inútil pode levar-nos à depressão. A ideia que se tem é que a vida não faz o menor sentido. Elias perdera o ânimo e o interesse de viver, gente. Olha o que diz aqui, o que nós lemos. Olha o que ele disse. Toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E ele tinha um problema, certamente os pais dele enfrentaram algum problema, e ele fala assim, olha, meus pais chegaram até aqui, eu também não posso ir mais além não. Ele mesmo se limitou, ele sentiu extenuado, cansado, frustrado. Humanamente falando, não somos diferentes do profeta, compartilhamos a mesma natureza. A Bíblia diz em Tiago, meus irmãos, capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a nós. Eu tenho uma mensagem que eu prego só uns 40, 50 minutos sobre esse tema. Elias era um homem semelhante a nós. Era um homem de Deus, era profeta de Deus, era um grande homem que orou e fogo desceu do céu. Ele venceu os profetas de Baal, os sacerdotes de poste ídolos. Ele, na verdade, riu, fez chacota daqueles profetas, daqueles sacerdotes que tentavam se autoflagelavam-se, e ele foi vitorioso, foi vencedor. Mas aquele homem era um homem que era gente, ser humano como eu e você, sujeito aos mesmos problemas da vida. É o que Tiago diz aqui. Elias era um homem semelhante a nós, mas ele sentiu frustrado. E por que ele sentiu frustrado? Porque depois de ganhar aquela batalha, de vencer, aí ele sentiu o quê? Ele sentiu que, na verdade, não fazia o menor sentido tudo. E é assim, gente. A gente vence uma batalha hoje, amanhã tem outra, depois da manhã tem outra, e além disso, e vamos contar com as críticas, com as zombarias, com as injúrias, com as injustiças, com a falta de solidariedade, com aqueles que a gente até esperava que iam nos ajudar e não nos ajudam. Esta é outra causa, a frustração. Quem sabe você está me ouvindo, colega pastor? Você está extenuado, cansado, você tem dedicado à sua comunidade. Quem sabe é você, pai, mãe, que dedicaram à família, aos filhos, mas aí vocês falam assim, poxa vida, não compensou. Sabe quem viveu isso? O salmista lá, no Salmo 73. Asaf, quando ele começou a falar assim, olha, na verdade, não compensou eu me preservar puro, não compensou quando eu vejo a prosperidade dos ímpios. É outra mensagem que eu quero que você ouça depois, nossa, chamado Quase. Quase me resvalaram os pés. Então ele sentiu frustrado, Asaf sentiu frustrado, Elias sentiu frustrado. E assim acontece conosco. Muitas vezes a gente dedica.
Eu vi o caso de um pastor que ele resolveu então sumir da sua igreja, porque depois de tanto tempo de dedicação à igreja, aí de repente houve um problema, uma divisão na igreja e eles acabaram jogando para fora da igreja. E ele ficou frustrado como homem de Deus. Outro problema é o medo, o pavor incontido do que nos possam fazer os adversários e a possibilidade de sermos perseguidos, ridicularizados, caluniados, desprezados, por que não dizer, gente, até mortos. E pode esse sentimento, esse medo levar-nos à depressão, medo de, você que é pastor, medo de perder a igreja, medo de perder a comunidade, porque você fez compromissos. Medo. Foi o que aconteceu com o profeta Elias aqui. A Bíblia diz que ele teve medo. Medo faz parte da realidade humana. O medo faz parte da realidade humana. E Elias entrou numa depressão. E a depressão, na verdade, o medo é uma das causas da depressão. Ele teve medo. Medo bloqueia a gente. Medo entreva a gente. Quem sabe você é a pessoa que está aí vivendo com medo. Outra coisa, a angústia. Quando enfrentamos um problema de difícil solução e não vislumbramos uma saída, tendemos, gente, a nossa tendência natural à tristeza e à angústia. E justamente neste momento que a crise depressiva se instala. Foi o que aconteceu com Jó. Foi o que aconteceu com Davi. Entendeu? E quais são as reações naturais diante da depressão? Além dessas causas, a angústia, o medo, a frustração, a oposição, as reações naturais, que nós somos gente. E eu quero voltar a dizer aqui, porque tem pessoas pensando que crente não tem depressão. Nós somos gente, somos seres humanos. A depressão é uma doença da alma. E tem gente dizendo é o capeta, é o demônio. E o demônio fala assim, é mesmo, é mesmo. Depressão, eu vivi. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, meus cabelos começaram a cair, manchas purulentas no corpo. Sabe o que acontece? A pessoa fica com psoríase. Então quais são as reações naturais diante da depressão? Primeira coisa, a pessoa quer fazer o quê? Fugir. Moisés, incompreendido pelos filhos de Israel e procurado por Faraó, fugiu para longe. Não foi? Fugir é a primeira reação quando nós nos sentimos incapazes diante do inimigo. A gente tem medo. E a gente então tem medo do que? Foge, vou fugir. Davi tomou a mesma atitude. Durante prolongada crise, fugiu para Aquis. O Aquis, rei de Gade. Fazendo-se de louco. Foi o que aconteceu com Elias, que ele fugiu. Ele, pena para quem te quer. Muitos, por não confiarem plenamente em Deus, usam o sono, o isolamento, ou o entretenimento, e tantas outras coisas para fugir da realidade. Então preste atenção, quem sabe você esteja enfrentando um problema difícil ao ponto de desejar esconder-se em uma cisterna, em uma caverna, e isolar. E saiba que o Senhor tem um escape para você. O Senhor Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é aquele que te segura, te protege, Ele é a sombra. Você precisa descansar na sombra do onipotente Deus. Ele é o teu refúgio. Outra coisa, quando a depressão vem, além de fugir, a gente quer o quê? Esconder. Elias realizou grandes feitos perante o Senhor, extirpou a idolatria de Israel e fez chover sobre a terra. Após um longo período de seca, ele tinha orado a Deus e Deus respondeu a oração dele e ele mandou que o rei olhasse para que lá e começou a vir aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele orou e choveu, e choveu, e choveu. Ele era um homem semelhante a nós. Todavia, isso não impediu que o profeta ficasse apavorado diante das desprezíveis ameaças de Jezabel. Ele acabou o quê? Foi esconder,
foi se enfiar numa caverna, foi se esconder lá no deserto. Ele fugiu e foi se esconder. Quem sabe eu estou falando com você que tem escondido. Você está escondendo atrás, usando esse medicamento, o Lexotan. Você está usando esse medicamento para fugir do problema, para esconder do problema. E tem horas que eu quero falar daqui a pouco, a gente tem de encarar o problema de frente. Você está tomando esse medicamento aí. Quem sabe você tenta se esconder, está escondido no seu sítio, escondido aí no seu apartamento, você está escondido aí e você não quer sair, você tem medo. Medo. Eu fui chamado aqui em Montes Claros para ir numa casa, porque o homem havia colidido o seu veículo e ele não saía mais. Uma pessoa bem estruturada financeiramente, mas não saía mais, com medo, escondido em casa, com a barba grande, aquele cabelo grande, quarto todo desarrumado. E nós fomos ali visitá-lo e orar por ele e pedir a Deus para que Deus pudesse derramar sobre ele a graça. E nós fomos lá e oramos por ele, e eu incentivei para que ele procurasse um psicólogo para que o ajudasse. E ele então foi procurar o psicólogo. Depois de um tempo eu vi este homem novamente, voltou a dirigir, porque ele havia tido um acidente, alguém morreu e ele acabou ficando escondido. Sabe o que acontece? A gente desiste. Muitos, quando são deprimidos, ficam alienados ou fechados dentro de si mesmos, como um casulo, preso dentro de um casulo. A pessoa se fecha, não se abre com ninguém e quer desistir. Alguns chegam ao ponto de amarrar uma corda no pescoço e suicidar, dar um tiro, usar um veneno. O abandono da comunhão com os irmãos pode ser um sintoma de depressão. Tem muita gente da igreja com depressão, não quer ir mais na igreja, e é interessante que a pessoa se isola, a pessoa não quer estar, não vai no aniversário, a pessoa não quer sair com a família, a pessoa não quer ir no shopping, a pessoa fica com síndrome do pânico, sabe o que é? A pessoa não quer relacionar, a pessoa quer apenas se enfiar dentro de um quarto, se possível, debaixo de uma cama, apagando a luz. Quem sabe eu estou falando com você, bem. A minha proposta aqui, de alguém que experimentou isso, e foi terrível, mas eu aprendi a crescer, porque através da minha vitória, depois que eu venci, Deus me deu palavras abençoadas, porque assim, quando a gente geme, quando a gente chora, quando a gente sofre, quando a gente zera, a gente aprende a ser gente, ser homem, carne e osso. E através disso, Deus nos dá o privilégio, a bênção de, depois de receber a cura, o norteio, a gente pode ajudar outros. Meu propósito aqui é te ajudar, porque talvez você desistiu, você não está indo mais na igreja, e muitas vezes a pessoa começa a fazer transferências, culpa, arrumando álibi, sabe? Arruma desculpa para tudo, quer culpar o outro, quer culpar a outra, quer culpar a esposa, quer culpar o marido, quer culpar o pastor, quer culpar a comunidade. A gente começa agora a ficar culpando as pessoas e a gente não admite o problema da gente. Olha o que aconteceu com o profeta Elias. Ele desistiu. Olha, a solidão agrava a depressão. Por isso que é bom você ter alguém para conversar, um confidente, uma irmã, um irmão, um amigo, sabe? É uma boa linha de defesa, pelo fato de ter alguém para dialogar e orar juntos e conversar. Quem sabe o que te levou à depressão foi uma queda. O que te levou à depressão, desde a tua infância você sofre com esse trauma, sabe? Até então você conseguiu amenizar a situação sua, mas agora você está aí presa. E eu sei que eu estou falando com pessoas que estão tendo desejos suicidas. E este é o problema desse seu coração, meu coração ruim. A gente quer desistir, a gente quer morrer, a gente quer fazer igual Elias. Basta, Senhor, tira a minha vida, me mata. A gente quer fazer igual Jó, antes eu não ter nascido. Mas Deus te deu
privilégio de vir ao mundo e nascer, e Ele está me usando para dizer que Ele te ama, que Ele quer restaurar você. Abra com alguém. Olha, a depressão priva a pessoa do relacionamento com os irmãos, com os amigos, com os parentes. Ela reprime o desejo de viver. E olha, a depressão é algo que faz parte da realidade humana, porque nós somos gente. Até então, a nossa guerra é com a carne, entre nós, a carne e o espírito, a carne e o espírito. Além disso, o mundo. E o diabo entra para poder o quê? Perturbar, acusar dia e noite. É mesmo, destrua a tua vida. Nos compartilhou o marido de uma mulher. E eu tive na casa deles, quando ela, em meio à depressão, foi juntando problemas de infância, traumas, e aí, diante de uma crise financeira, de uma perda de emprego, diante de tantos problemas, ela um dia chegou em casa, ela colocou álcool sobre si, e aí o marido dela acabou de chegar, e aí de repente, quando ele viu ela chorando, e ele viu ela tentando riscar o palito de fósforo, e naquele momento, naquele banheiro, ela testemunhou pra gente que ela viu aquele banheiro se transformou como se fosse num lugar aberto. E aí ela viu alguns anjos chamando ela, venha, venha, nós estamos esperando. Aquela visão. E ela tentando suicidar, ele então entrou repreendendo em nome de Jesus, quebrou aquela porta e a abraçou. Se ele não tivesse chegado a tempo, foi de Deus, porque ele agora é um pastor, um homem de Deus, um colega meu, abençoado. Abençoados os dois. Mas é isso, a vida, a gente quer morrer, a gente quer enfiar dentro de um buraco. Além disso, o diabo começa a dizer, se mate mesmo. E eu estou falando com você, o inimigo tem falado com você para você se matar. Porque ele quer levar você, sabe onde? Para o inferno. Ele quer trazer a desgraça, não somente para a tua vida, mas para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa. Eu quero repreender esse espírito perturbador que tem colocado em tua cabeça desejos suicidas. Em nome de Jesus, está repreendido. A tua vida é preciosa, mesmo em meio a essa depressão. Eu quero dizer para você que Deus te ama, você é especial, você é amada e Deus tem um propósito em tua vida. E essa tua depressão, sabe por quê? Porque Deus quer fazer de você uma pessoa que vai ajudar tantos e tantas que vivem da mesma maneira que você está vivendo. Ei, Deus está me usando, hoje é dia de sua libertação, em nome de Jesus. Saia deste quarto, saia dessa caverna escura, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Deus está me usando neste momento para dizer, filha, tu és minha, filho, tu és meu. Talvez você fale assim, pastor Eugênio, é porque você não sabe o que eu fiz. Não importa. Não existe pecado que Deus não perdoa, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma rejeição de Deus. Uma rejeição ao Espírito de Deus. Deus é muito maior. Sabe? A graça de Deus, neste momento, vem sobre você para te lavar. Se perdoe. Saia da depressão. Não fica nessa solidão. Mas eu quero falar ainda em terceiro lugar. Como enfrentar essa depressão? É confiar firmemente no Senhor. Olha, Deus é soberano. Nada ocorre sem a sua permissão. O crente que confia na soberania de Deus, mesmo nos momentos difíceis, como os vividos por Elias, por Moisés, por Davi, por Jó e por tantos outros, mesmo assim, descansa naquele que tudo pode. O Senhor jamais nos abandona. Ele não havia abandonado o seu profeta, nem seu povo, porque Ele é fiel. Então confie no Senhor. Você está aí com essas manchas no corpo, os seus cabelos estão caindo. Tem gente que tem até febre. Tem gente que sabia. Tem pessoas que emagrecem. Tem outras que engordam demais, porque na depressão come. Depende do metabolismo. Depende de cada um. Cada um tem a sua peculiaridade. Deus está me usando, gente. Eu creio que você ligou esta rádio. Você clicou nesse programa aqui no YouTube.
Você acessou esse site e Deus está me usando para dizer para você, para que você entenda que você é especial e que você precisa de confiar no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor. Confia no Senhor. E quem sabe você poderá dizer igual Jesus disse: se for possível, passa de mim este cálice, que eu não beba, mas seja feita a tua vontade. E você vai dizer: muito obrigado, Deus, por esse momento de depressão. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Eu quero te agradecer. E você vai dizer para que o inimigo ouça, para que a própria carnalidade sua ouça dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Você vai dizer: Deus, tudo isso está acontecendo comigo e aconteceu comigo com um propósito. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, segundo o propósito de Deus. E sabe o que a Bíblia diz em Filipenses 1:6? Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, há de completá-la, há de completá-la até o dia do Senhor. Deus está moldando você como barro nas mãos dele. Pastor Eugênio, mas Deus é tão perverso assim? Que pai é esse? Que Deus é esse? Não, Deus está permitindo isso. E você vai crescer com isso. E hoje você vai sair, porque o Senhor está me usando para dizer para você: saia para fora. Lá dentro daquela caverna, Deus chamou Elias. Elias, saia para fora. Deu aquele terremoto, aquela tempestade, ou aquela ventania, mas aí veio um vento calmo. E Deus falou: Elias. E ele começou a dizer: ó Senhor, somente eu fiquei e querem me matar. E Deus disse: não, tem lá ainda. Tem lá, Elias, aqueles que não se curvaram perante Baal. Eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, tem muitos fiéis. Não desista, não desanime. Humilharam você, pisaram em você. Perdoe, perdoe, perdoe. Confia no Senhor. É preciso então você orar, minha irmã. O crente fiel pode deparar-se no seu dia a dia com situações que somente são resolvidas através da oração. É orar, é buscar o Senhor, esta arma espiritual poderosa para trazer cura e alívio aos corações abatidos. Mas quem sabe você não consegue nem orar, então abra com alguém, peça oração. Ore, busca o Senhor, ore. Eu vivi isso, eu pedi a oração. Teve momento que eu não gostava de vestir uma roupa, eu não gostava de sair. Como pastor, estou falando como pastor. Eu vivi isso. Outra coisa, evite a autocomiseração. Sabe o que significa autocomiseração? É dó de si mesmo. Escute, de acordo com a Bíblia, aqui de estudo da aplicação pessoal, quando formos tentados a pensar que somos os únicos fiéis que restam para realizar algo, não devemos nos lamentar. A autocomiseração diluirá o bem que porventura fizermos. Elias considerava-se a única pessoa que ainda era autêntica para com Deus. Solitário e desanimado, esqueceu-se de que outros permaneceram fiéis em meio à impiedade de sua nação. Muitas vezes é assim. A gente fica com dó da gente mesmo. E isso é o que? Acaba nós ficamos com orgulho. A autocomiseração é orgulho. Orgulho, é vaidade. A gente acha que a gente fez muito. Dó de você mesma. Ninguém preocupa comigo. É assim, eu vivi isso. E a gente começa a autoalimentar isso. Eu sou pequenininho, eu sou desgraçado, eu sou uma minhoca, eu sou uma barata, eu não sou nada, cala a boca, você é. A Bíblia diz que nós somos coroa da criação de Deus, glória a Deus, nós somos coroa da criação de Deus, e você fica aí falando, eu sou uma desgraçada, você se odeia, você está odiando o seu corpo. Entenda, sai dessa autocomiseração, evite, entrega a tua vida e o futuro a Deus, amado. Olha, quem está deprimido deve, sem demora e pela fé, levar a Cristo o fardo opressor de sua angústia, convicta de que Ele o livrará e cuidará de tudo. Entende? Ter convicção de que Deus nos ama e que Ele se importa conosco.
E isso fortalece a gente, e isso consolida a nossa fé. E isso, na verdade, quando a gente começa a ter convicção de que Deus nos ama, isso fortalece. Principalmente quando circunstâncias desagradáveis nos ameaçam e, por fim, nos atingem, como a depressão. Depois que a gente vê aqui, que a gente lê aqui atentamente as queixas de Elias, quando Deus ouviu, Deus o encorajou. Da mesma forma, o Senhor quer restaurar seu ânimo, trazendo alívio para sua alma batida. Deus quer restaurar, fazer a restauração física. Através de um anjo, Deus proveu alimento e água para o profeta. Em seguida, o Senhor lhe proporcionou um sono reparador. O bem-estar físico e psíquico de Elias era fundamental. Porque quem tem depressão não dorme. Ou talvez toma medicamento demais, entendeu? Toma Rivotril, toma Lexotan. Tem uns que fica na bebida, não dorme, não come mais. E aí começa a ficar o quê? Debilitada. Quem sabe você, estou falando com você, bênção. Você está debilitada. Você está debilitado. Você não vê prazer em nada, você não tem satisfação em nada. A depressão faz isso, a gente não tem alegria, a gente não tem prazer. Eu me lembro quando que eu não cheguei a ficar numa depressão profunda, porque eu tenho uma paixão da minha vida, minha esposa, que muito me ajudou. E a minha depressão, inclusive, ela teve como causa, eu diria, entre muitas coisas, o meu orgulho, a minha vaidade, um temperamento difícil. E veio, porque assim, desde a minha infância, traumas, a gente vai adquirindo os problemas da vida, a gente não trata, e de repente um dia, sabe, dá um clique na gente, trava a gente. Foi o que aconteceu comigo. E eu comecei a não ter prazer em nada. E sabe o que aconteceu comigo? Uma coisa, eu quero abrir o coração com vocês aqui. Eu comecei a assistir muito filme, viciado, filme. E eu ficava reclamando, o dia não passa, mas que miséria, o dia não passa, essa noite não chega. E quando o dia chegava, por que a noite não chega logo? Quem sabe está acontecendo contigo? Diante do Espírito Santo de Deus, você está ouvindo alguém que começou a entrar nesse túnel escuro da depressão. Mas houve uma luz, sabe? É preciso então, escute, Deus quer restaurar primeiramente o teu físico, tal como fez com Elias aqui, olha. Deus mandou um anjo, proveu alimento, água ao profeta. Proporcionou para ele um sono reparador. Outra coisa, mudança de ambiente. Deus tirou Elias do deserto, conduzindo a Horebe, cerca de 300 quilômetros de Berseba. Elias precisava de tempo e de um novo ambiente para considerar sua vida sob um novo ponto de vista. Um ambiente estressante e uma rotina rígida, interrupta, afeta a saúde física e mental da pessoa. É imprescindível ao deprimido mudar de ambiente, mudar sua rotina, reduzir seu trabalho e desfrutar de um período de férias para passar mais tempo com sua família. É preciso parar. E outra coisa, eu quero falar aqui rapidinho. Eu ouvi um caso de um homem que entrou na depressão profunda, tentou o suicídio, mas depois Deus o livrou e ele teve de abandonar tudo, abandonou tudo. Tudo, era um grande homem, ganhava demais, trabalhava numa empresa, e ele resolveu então parar tudo e aprender a viver com o pouco. E ele contar sua história, que ele trabalhava, feito um doido. E ele falou assim, olha, a primeira coisa que deve fazer é preciso tirar férias. E eu não tirava férias. Eu trabalhei mais de 20 anos assim, olha, sem tirar férias, doido. Tive muita coisa, agora tô aí. Arrebentado, tem gente que é assim, trabalha, ganha dinheiro, para depois gastar dinheiro com doença, pagar médico, tomar remédio. Então escute, você que está me ouvindo, meu irmão, para um pouco, querida. Você, se for possível, você sai. Eu me lembro que alguém me instruiu, mas como eu tinha minhas filhas estudando, não tinha condições, você vai parar, vai sair da igreja, ficar um ano parado. Eu não tive condições, mas seria até bom isso, de você, quem sabe, parar um tempo. Mas eu perder meu emprego, meu amigo, sempre vai abrir para quem é trabalhador, para quem é profissional competente. O problema é que a gente quer ganhar muito. E a vida é tão maravilhosa, e a gente fica esperando ganhar muito para ser feliz. E com um pouco você pode fazer muita coisa. Então, quem sabe, você tem que mudar de ambiente.
É preciso o bem-estar espiritual. Olha, o vento, o terremoto e o fogo no Monte Horebe era uma demonstração da suficiência e do poder de Deus. A voz mansa e suave, por sua vez, falava do grande amor do Pai. Talvez uma caverna não seja o local mais adequado para Deus revelar-se a alguém. Todavia, nas situações mais adversas da nossa vida, o Senhor pode vir ao nosso encontro para nos tirar da depressão. O profeta saiu daquele lugar com uma nova visão acerca de seu Deus, quem Deus era. Olha, escute, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, inclusive a depressão. Pensa comigo, gente, pensa comigo, um homem que exalava o poder de Deus. O Deus de Elias também é o nosso Deus. Assim como Deus deu vitória ao profeta, Ele nos concederá a vitória também, meu irmão. Deus quer conceder você, minha irmã, a vitória em meio a essa depressão, essa angústia que você está vivendo, essa situação que você está vivendo. Eu estou pregando hoje sobre depressão, a cura para a depressão. E eu estou dizendo para você que você precisa de sair desta caverna. Vai lá fora. Lá fora o sol brilha. Lá fora o vento, a brisa bate, o oxigênio é mais puro. Lá fora você vai ver o canto dos pássaros. Lá fora você vai ver no jardim a borboleta voando, o beija-flor tirando da flor o néctar. Saia para fora. Eu quero sugerir a você, meu querido, quem sabe você precisa de sair e ir num lugar onde você tenha contato com a natureza, com o verde. E você está nessa depressão, fechado como Elias, fechada, e quem sabe você tem feito como Elias, basta, meu Deus, olha, não quero saber mais de nada, pode me matar, eu não tenho vontade mais de viver. Mas eu quero dizer para você, Deus está me usando para dizer para você que Ele quer dar a você prazer em viver, Ele quer restaurar. Eu não sei qual é a causa dessa depressão. Talvez seja um pecado que você cometeu, talvez seja algo da sua infância que foi somatizando. É chamado, a gente estuda hoje, as doenças psicossomáticas. Vai somatizando, igual aconteceu comigo, foi somatizando desde a minha infância. Chega um dia, como diz o Dr. Laí Ribeiro, a gente clica. Chega um dia que a gente trava. Por mais que você é homem de Deus, mulher de Deus. E esse negócio que a gente ouve na televisão, a gente ouve nas rádios, a gente ouve pastor, bispo, apóstolo pregando, como se fosse um semideus, um inerrante, o perfeito, e ainda manda você determinar. Isso é mentira. Nós somos gente, nós somos seres humanos. E o poder de Deus vai se aperfeiçoar exatamente na sua fraqueza, porque é na fraqueza que o Senhor nos faz fortes. É na fraqueza que aperfeiçoa em nós o poder de Deus. Então eu quero dizer para você, eu quero te chamar agora, minha irmã, de Elias. Saia para fora, Elias. Eu quero te chamar, meu irmão, de Elias. Saia para fora, Elias. Ah, mas Senhor, tem lá ninguém. Sobrou só eu. E Deus disse, não. Quem sabe você está dizendo assim, Senhor, eu tenho me preservado puro. E aí, Senhor, só eu fiquei. Isso é orgulho. Eu quero neste momento orar por você. Eu quero te perguntar para você. Quem sabe você está aí nessa depressão. Eu quero desafiar você para que você abra com alguém. Eu quero desafiar você para que você ore, para que você busque. E eu quero orar agora, porque quem sabe Deus está me usando agora, nesta rádio, neste vídeo, nesse momento que você está me assistindo, você clicou aí. Eu quero falar com você, quem sabe Deus está me usando agora, para que aconteça um milagre. Para que o sobrenatural aconteça agora na tua vida. Entendeu? Na tua vida. Deus quer te nortear. Você está andando por atalho. E Deus está querendo te colocar no caminho. Depressão faz parte da nossa realidade humana. Significa que da agora em diante, eu vou orar agora e tem pessoas que serão curadas em nome de Jesus. Eu não vou determinar, eu só vou pedir graça. E se você tiver fé, e mesmo se você não tiver fé, eu vou orar, porque pela minha fé e a fé de tantos outros que estão neste momento sintonizados, irão orar comigo e o milagre vai acontecer, porque eu creio no milagre.
Eu creio no milagre, eu creio que Deus está me usando agora para te conduzir, eu creio que Deus está me usando agora para te curar, e você será uma pessoa diferente, você vai ser mais gentil com as pessoas, você vai ser mais amoroso com as pessoas, você vai ser mais compreensivo com as pessoas, você vai ser uma pessoa mais humana. Uma das maneiras de Deus nos fazer gente de carne e osso, eu falo emocionalmente falando, mais sensíveis, é permitir a gente entrar numa depressão, numa situação de pânico. Pai, eu quero te louvar pela tua bondade. Eu oro agora ao Senhor Deus de Elias. Elias, o grande profeta do Senhor, gente, homem. E eu quero agora ousar com os meus irmãos e tantos que estão me ouvindo, estão me vendo neste momento, tantos que estão me vendo e me ouvindo neste momento. Eu quero colocá-los na tua presença em nome de Jesus. E quero colocar agora essa mulher que está aí nesse túnel, nessa caverna escura da depressão. Eu quero orar agora repreendendo, eu repreendo esse espírito perturbador, este espírito de morte. Eu te repreendo em nome de Jesus, esse espírito imundo de morte. Eu repreendo que tem colocado na mente dessa mulher esse desejo de suicídio. Em nome de Jesus, eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida, vida abundante em Cristo Jesus. Eu repreendo esse espírito de morte em nome de Jesus. Eu repreendo também esse complexo que você tem. Eu quero colocar sobre esta mulher, Senhor, este homem. Eu imponho daqui as minhas mãos em nome de Jesus para que haja cura, para que haja libertação. Eu sei que neste momento, Senhor, o Senhor está curando pessoas, o Senhor está libertando vidas, o Senhor está trazendo cura a essa menina. Existem apenas duas maneiras de se ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é pensar que tudo é um milagre. A vida não começa quando nascemos, começa quando se ama. Não existe amor impossível, só existem amores difíceis de conquistar. O verdadeiro significado das coisas se encontra na capacidade de dizer as mesmas coisas com outras palavras. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Amor verdadeiro é aquele que o vento não leva e a distância não separa. O maior erro do ser humano é tentar tirar da cabeça o que não se pode tirar do coração. Nunca faça florescer um sorriso dizendo eu te amo, para mais tarde fazer rolar uma lágrima dizendo me esqueça. Não importa o que você é, o que importa é o que você quer ser. Faça da sua ausência o bastante para que alguém sinta sua falta, mas não o prolongue demais, para que esse alguém não aprenda a viver sem ti. Mais vale calar os sentimentos do que demonstrar a quem não pode correspondê-los. Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Mais vale feridas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. O dia mais importante da vida da gente não é o dia em que conhecemos uma pessoa, mas sim qual tempo ela passa a existir dentro da gente. Solidão não é estar sozinho, é estar entre 1000 pessoas e sentir falta de uma só. O amor é como a amizade, fácil de começar, difícil de terminar e impossível de esquecer. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. O verdadeiro amor não se conhece por aquilo que exige, mas por aquilo que oferece. Deus permite os acontecimentos, mas é você que escreve sua história. Amo a liberdade, por isso deixo as coisas que amo livres. Se elas voltarem, é porque as conquistei.
Se não voltarem, é porque nunca as possuí. Quando falares, cuida para que as suas palavras sejam melhores que o silêncio. Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. Todas as vezes que se sentires só, chore, pois ao cair de uma lágrima significa o surgimento de um novo sorriso. As pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Acredite nos seus sonhos, porque um dia, quem sabe, e quando você menos esperar, eles podem se tornar real. A luz no fim do túnel pode ser você. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Pode ser somente uma pessoa para o mundo, mas para alguma pessoa, tu és o mundo. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu amo amar você sempre. Já pensou? Já pensou se não houvesse o canto dos pássaros, da cigarra e o assovio do macaco sonho? Já pensou se não houvesse o voo da borboleta, do beija-flor sobre os jardins floridos? E se não houvesse os jardins floridos, os bosques, as matas, o desabrochar da rosa e o perfume das flores? E onde estaria a abelha para tirar o seu néctar? Já pensou? Já pensou se não houvesse os rios e oceanos, as cachoeiras e o barulho das águas? E o orvalho da manhã, o vicejo das plantas? Já pensou se não houvesse as estações do ano, as flores caídas no chão do outono, o frio do inverno, o calor do verão e o colorido da primavera? Já pensou? Imagina o céu sem as estrelas e aquele luar cor de prata que ilumina os céus. O que seria dos horizontes sem o nascer e o pôr do sol? E se o sol apagasse? Já pensou se não houvesse as cores e o arco-íris? O vento que sopra e ninguém sabe de onde veio e para onde vai? Já pensou? Já pensou se não houvesse o sorriso de uma criança e se não houvesse mais gravidez? Já pensou se não houvesse poesia, poema e o poeta? Já pensou se não houvesse paixão, carinho, ternura? Já pensou se não houvesse o amor? Não haveria perdão, confiança, companheirismo e amizade. Já pensou se não existisse sonhos? E se não houvesse família, filhos, pais? E se não houvesse os mestres para guiar-nos no caminho? Tudo seria seco, cinzento, vazio e silencioso. Tudo seria um caos, seria nada. Ao imaginar tudo isso, só podemos voltar para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus, com a sua palavra de ordem e com a sua sabedoria, começou a criar todas as coisas. Criou a luz, as trevas, a luz dia, as trevas noite. E Deus então firmou todas as coisas. Criou o mundo vegetal, criou o mundo animal, criou todas as coisas que vimos e que existem. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Mas no sexto dia, Ele fez a coroa da sua criação. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E colocou no Éden
juntamente com a sua companheira, para cuidar desta terra, deste Éden, deste jardim que foi feito pelo Eterno de uma maneira tão perfeita. Já pensou se voltássemos a viver como Adão, Eva viveram no paraíso? Isso um dia acontecerá. A própria natureza geme e grita na expectativa da remissão de todas as coisas. Um dia tudo será renovado pelo Criador e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará só o amor e a perfeição. Neste tempo que vivi, aprendi que se alguém quiser conquistar seus sonhos e fazer diferença na vida, deve cometer erros. Muitas pessoas perdem muito tempo sendo demasiadamente justas. Se tornam carrascas de si mesmas, subjugam os seus semelhantes, são perfeccionistas demais, e isso as tornam frias, secas e calculistas. O pior é que não percebem que as pessoas não são máquinas, onde apertam um botão e as programam para fazer o que determinam. As pessoas têm sentimentos e isso é importante observar para conquistar os seus corações. Quem observa isso aprendeu a arte de viver e relacionar. A vida tem me ensinado que a gente precisa ser, no certo sentido, um pouco tolo e até um pouco relaxado, deixando passar como se fosse despercebido algumas situações. Era isso que nossos pais faziam de vez em quando, lembra? Eles faziam de conta que não sabiam. Era o jeito não covarde, mas experiente de deixar para lá. Era aquela ideia, como não sabiam como agir, era melhor fingir. Tem gente que vive mal e perde o dia com coisas tão efêmeras e mesquinhas e acabam sendo chatas e enfadonhas. Não seja demasiadamente crítico. É tão desagradável ficar perto de pessoas que só sabem e vivem para criticar, não é? Na verdade, muitas dessas pessoas não conseguem observar além das fragilidades dos seres humanos. Se Deus olhasse para nós, pelo que somos, o que seria de nós? Mas Ele não faz assim. Ele nos vê através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos vê com seu terno amor incondicional. A Bíblia diz que Deus não vê o exterior, mas Ele vê o coração. É preciso relaxar e não levar a sério algumas coisas que não tens o seu controle. Aprenda que para conquistar seus objetivos, terá que correr riscos. O sonhador, o empreendedor não pode ter medo de investir além do que pode. Erre, sim. Com seus erros você distanciará pessoas e serás injuriado. Os seus erros são lições de casa para outros, mas também para você. Se estudares a vida dos grandes conquistadores que chegaram onde chegaram, eles cometeram erros e tiveram grandes perdas. Tem horas que para ganhar é preciso perder. Pare de falar que tempo é dinheiro. Tempo é tempo e acabou. Cada um tem o seu tempo. Viva o seu neste momento e deixe o outro viver o dele só. É preciso parar com esta mania de limpeza. Isto pode te deixar neurótico. Aprendi nesta caminhada que a maioria de nós perde muito tempo com aquilo que não é essencial. Gasta muito tempo com problemas que cria na imaginação e não tem energia para os problemas que são reais. Descobri que tem pessoas que correm, cansam e estão no mesmo lugar. Elas só vivem para impressionar os outros. Estas vivem como se tivessem o mundo e as estrelas em suas mãos. Mas no fundo, não tem nem mesmo elas e a família.
são escravas de suas estúpidas loucuras. Estas são pobres criaturas que acabam sozinhas. O brilho é passageiro. Isso é terrível. É preciso sair de vez em quando, viajar e contemplar mais entardeceres e as manhãs com os cantos dos pássaros, brincar com as crianças, jogar uma pedra no lago e vê-la saltando sobre as águas, tirar sandálias ou sapatos, pisar na terra e ser picado por uma formiga, e subir alguma montanha e ir numa cachoeira, pegar um pouco de terra nas mãos, jogar para cima e fazer poeira. Isso para lembrar que foi do pó que viemos e para lá tornaremos. Não seja certinho demais, mas também não seja louco correndo atrás do vento. Seja uma pessoa normal. Normal é aquela pessoa que teme a Deus, ama o próximo e vive a vida. Dinheiro é bom, mas se você o tem e não abençoa o seu semelhante e nem o usa para curtir a vida, é seu escravo e seu servo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos homens, na loucura de adquiri-lo, caíram em perdição, muitos males e até loucuras. Cuidado, cuidado com o dinheiro. Desta vida, o que você vai levar é o amor. Portanto, ame as pessoas e invista nelas. Um dia, elas te encontrarão e te abraçarão lá nos céus. Dê chance a você mesmo para recomeçar. Não importa o que te aconteceu, não importa o que você fez, não importa seus erros. O Cristo da cruz não te condena. Ele te perdoa, te ama e te acolhe. Ele sempre nos dá mais uma chance. Erga a tua cabeça, volte a sonhar. Desta vez, a sua conquista será maior. Isso tudo que te aconteceu foi mais uma lição para você ser gente. Gente feita de carne e osso e gente melhor. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é o teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Mário Quintana. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você. Não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas.